Olá, malta. Essa é a segunda parte da conversa que eu estou tendo com o Davi Pinto, CEO da startup ou da empresa, né? Start2Fly, uma empresa de contabilidade especializada em pequenas e médias empresas e que está revolucionando o mercado aqui de contabilidades em Portugal. Se você não ouviu a primeira parte, eu sugiro fortemente voltar e ouvir, porque foi muito legal. Falamos sobre a história pessoal, né, do Davi, quem é ele, onde é que ele estudou, como é que ele chegou, qual o percurso que fez ele chegar até aqui na Start2Fly. E agora a gente vai falar mais sobre o mercado de contabilidade, sobre as dúvidas que vocês geralmente têm na hora de abrir uma empresa, na hora de escolher qual o regime de tributação, na hora de contratar um funcionário, enfim. Fica ligado que eu tenho certeza que isso vai ter muito conteúdo bom para você já pegar o papel e a caneta e fazer vários apontamentos aí, porque vai ser muito, muito, muito interessante. Então, sem mais demoras, Davi, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa segunda parte do episódio e seja muito bem-vindo. Eu vou me aturar 2 vezes. Pronto, aturar nada, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então vamos lá, para começar, tá? Chega um determinado momento da vida do empreendedor que ele está ali quebrando a cabeça, pode ser que ele esteja já vendendo ou não o produto ou o serviço dele, mas que ele tem que tomar a decisão se ele vai abrir a empresa ou não, se ele vai continuar no mundo informal, né? Então, assim, basicamente, quais são os tipos de empresa que ele pode abrir? Talvez 2, 3, não sei. Me conta aí, quais são os tipos de empresa que ele pode abrir? Pronto, antes de te explicar os tipos de empresas, há 2 coisinhas que eu quero salvar. Tá. O empresário, antes de tomar essa decisão, deve, e em alguns casos é obrigado, e já vamos explicar porquê, ter como parceiro um contabilista. Uhum. Há um caso que deve ter, não é obrigado a ter, e outros casos que é obrigado mesmo a ter um contabilista. Ponto número 1. Estavas aí a dizer uma coisa que eu não gosto muito de ouvir, que é do estar informal. Yeah. Para mim, isso não existe, estar informal. Portanto, o empresário, antes de começar a vender, tem que estar devidamente legalizado. Ponto. Ok. Tudo o que fizer antes disso, podes é ilegal. Podes chamar informal, mas eu no mínimo chamo-lhe errado. E é ilegal, então, para começar. Pronto, eu não queria chegar a essa palavra, mas ok. Mas, tudo bem. Atenção, foi o Plínio que disse, não fui eu. Pronto, não tem problema. Ok, então é assim, um empresário quando tem depois já os estudos feitos de mercado, já tem o produto definido, o serviço definido, o MVP feito, o modelo de negócios, o plano de negócios, tudo isso pré-lançamento na estrada, como eu costumo dizer, tem que passar à parte menos romântica da abertura da atividade, ok? E na abertura da atividade tem desde logo que tomar uma de 2 decisões, que é o tipo de empresa que ele vai abrir. E há 2 tipos. É o empresário em nome individual, que não se pode chamar empresa. Porquê? Porque o empresário em nome individual é o indivíduo. Ok. O Plínio que tem uma atividade. Portanto, o Plínio deixa de ser apenas funcionário ou seja o que for e passa a ser também empresário. E para além então do empresário em nome individual, há também as sociedades por cotas. As sociedades por cotas é uma entidade própria, uma entidade distinta, com número contribuinte próprio, com funções próprias,
que não está ligada diretamente ao empresário. O empresário pode ser dono da empresa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A empresa tem a sua atividade própria. E a empresa pode ser constituída por uma só pessoa. Portanto, pode haver uma empresa constituída por apenas uma pessoa, que são as sociedades unipessoais por cotas, ou empresas constituídas por várias pessoas, pela equipa que quiseres. Percebi. Mas, por exemplo, existe a possibilidade, enfim, de ter alguma outra coisa, como já ouvi falar também, associações ou mesmo recibo verde, não sei. Como é que isso funciona? São entidades distintas. Primeiro, as associações são normalmente para entidades sem fins lucrativos. Okay? Diferenças entre as associações e isto que eu acabei de falar. Portanto, eu falei só apenas entidades com fins lucrativos. Tá. As associações têm um estatuto e a empresa tem um pacto social. A empresa tem um capital social, a associação não tem. O conceito de sócio de uma empresa é que o sócio participa no capital da empresa, enquanto que na associação o sócio poderá ou não participar nas decisões da associação, consoante os estatutos, mas não tem nada a ver nem com o capital da associação, nem com a gestão da associação, apenas paga as cotas para ajudar a associação. Recibos verdes é um conceito algo semelhante ao empresário em nome individual. Com a diferença de que os recibos verdes é para profissionais que vêm numa lista do código do IRS, que são profissionais, os chamados profissionais liberais. Que há uma lista que está lá, desde advogados, contabilistas, enfermeiros. Portanto, são profissionais liberais. Isto quer dizer que são profissionais que podiam ser funcionários de uma determinada entidade, mas não são. São autónomos e independentes e podem prestar serviços a várias entidades. Entendi. Mas então podemos falar que, assim, para não ficar naquela parte informal, errada ou ilegal, ele pode pelo menos ir pelo caminho inicial do recibo verde e conforme ele for crescendo, ele vê se abre empresa ou isso também está errado. Ó, lembrando que eu sou totó aqui, tá? Então, assim, eu estou fazendo perguntas totós, pelo amor de Deus. Pronto. Eu estou aqui para acabar com esses fantasmas. Não, a resposta é não. Tal como eu te disse, os recibos verdes é só para profissionais liberais que estão naquela listagem que está no código do IRS. Por exemplo, uma atividade, isto para ser simples e resumir para as pessoas perceberem, uma atividade que englobe vendas, venda de algo, um produto qualquer, não está nessa lista. Portanto, nunca poderá estar sobre o regime de profissional liberal ou o recibo verde. Já agora não são verdes, são pretos e brancos. E nunca foram verdes. Mas, por exemplo, então, se uma pessoa que vende bolos, doces, enfim, salgados e tal, ele nunca vai poder ser recibo verde? Não, tem que ser sempre empresário em nome individual. A única diferença é que não emite faturas, não emite recibos verdes, mas sim faturas. Ah, ok. Mas aí se for um prestador de serviço, ele já pode ser recibo verde. Se for um prestador de serviços dentro de tal lista do código do IRS, sim. Aí pode optar por estar no regime de recibos verdes ou no regime de empresário em nome individual. Tá, então, lembrando, totó aqui. Você disse enfermeiros, por exemplo, podem ser recibo verde. Enfermeiro, sim. Tá, então eu vou
pegar no exemplo deles assim. O enfermeiro ele quer abrir uma empresa de cuidados domiciliares, né? Ali. Só que ele não tem o capital suficiente, ele não sabe, assim, ele tá tateando aí no mercado, ele não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo e tal, e ele abre, enfim, ele se registra enquanto recibos verdes para prestar esse tipo de serviço. É possível ou ainda assim ele está errado? Não, é possível, porque está a prestar uma atividade que está dentro daquela está dentro daquela lista. Ok, então ele começa o MVP dele com recibos verdes, dentro da legalidade, tudo certinho, prestando serviços, tudo certo, e depois, conforme ele for crescendo, que ele já não der conta sozinho, aí sim ele decide em abrir a empresa. Lançar para a empresa. Ok, beleza. Então já esclareceu muitas coisas aqui na minha cabeça. Aliás, é isso que eu aconselho sempre. Pronto, começar é isso. por empresário em nome individual, podendo testar o MVP, até porque para ser empresário em nome individual não há custos de constituição. Uhum. E uma empresa já engloba custos, que já podemos falar nisso mais daqui um bocadinho. Pronto, fala. E então, eu costumo aconselhar, durante algum tempo, ser apenas empresário em nome individual, para testar tudo, testar o conceito, e depois então partir para a empresa. Agora, a menos que, imagina, eu e tu queremos iniciar um projeto. Aí não há hipótese, temos mesmo que fazer uma empresa. Sim. Se for ter sociedade por cotas... Sim. Sociedade por cotas em que eu teria 90% e tu 10% porque eu sou mais gordo. Entendi. Então assim, se for para ter um sócio, tem que ser sempre empresa. Não dá para ser empresário em nome individual ou recibo verde. Ponto. Não. Ok. Exatamente. Ok. Então vamos lá. Em que consiste essas duas diferenças aí, esses dois tipos de empresa que você falou, o empresário em nome individual e a sociedade por cotas? Ok. Pronto, portanto, o empresário em nome individual, tal como eu te disse, é a pessoa física e jurídica são a mesma. A sociedade por cotas, ou depois também já há as sociedades anónimas, não sei o quê, mas isso já são coisas mais além. Mas vamos ficar só aqui pelas PMEs, que é o meu conceito e é o meu mundo. As sociedades por cotas têm uma personalidade jurídica diferente da pessoa física. Ok? Essa é a principal, uma das diferenças. Outra, podemos começar, por exemplo, pelo capital social. Um empresário em nome individual não o obriga a fazer um depósito de capital social, enquanto que uma sociedade obriga. Por incrível que pareça, e eu sou um bocado contra isso, mas podes constituir uma sociedade por cotas com capital social a partir de €1. €1. €1, quase. Ok. Extremamente ridículo, mas antigamente o mínimo era 5.000, depois passou para 1.000 e agora, quer dizer, já há uns tempinhos, é €1. Pronto. Desculpa, que provavelmente o custo para abrir essa empresa é muito maior do que €1, né? Que é o capital social da empresa, né? O custo, exatamente, o custo. Lá está, já estás a entender porque é que eu não concordo. Pois, já entendi. Para abrir uma empresa, e podemos então já passar para a parte dos custos, o custo para abrir uma empresa, em termos de conservatórias e essa coisa toda, ronda pelo menos os €360 neste momento em Portugal. Agora até já está nos 400. Houve uns emolumentos que alteraram. Portanto, para constituir uma empresa, neste momento em Portugal, tens que contar pelo menos com €400. €400 só para abrir a empresa e €1 de capital social. Exatamente. E deixa-me já agora dizer-te também, e isso também temos que... A empresa pode ser toda feita online. Ok. Constituir uma empresa
aí na tua cadeira sem problema absolutamente nenhum. Só tens de ter uma coisa: cartão de cidadão, tu e os sócios, com a assinatura digital ativa. A partir desse momento consegues constituir uma empresa. Tá, então só voltar uma coisa. Qual é o custo para abrir a atividade do empresário em nome individual? Não tem custos. Ah, não tem custo. Ok, e também pode ser feito online? E pode ser feito online. Ok. A única condição, lá está, mas isso toda a gente tem, é ter aquela famosa senha das finanças. Ah, ok. Tá. E depois, assim, a parte de responsabilidade dos sócios, como é que tem diferença, não tem? Como é que é isso? Tem diferenças e muito, e é aí que reside, e é aí que as pessoas têm que ter muito cuidado na tomada de decisão. Desvantagens do empresário em nome individual. Tal como eu disse, a pessoa física e a jurídica são a mesma. Okay? Isso o que é que implica? Que todos os bens da pessoa física pertencem também à pessoa jurídica. Ok. Ou seja, imagina, tu neste momento vais abrir uma atividade, tens um escritório, seja lá o que for, as coisas correm mal, dívidas ao Estado, aos bancos, seja o que for. E então entras num processo de insolvência e o que é que acontece? O banco, por exemplo, pode arrestar a tua casa pessoal, que não tem nada a ver com a tua atividade, diretamente, mas como tu és o Plínio e o Plínio é o empresário, o banco pode ir, nós dizemos na gíria, pode ir buscar esse teu bem, ou outro bem qualquer que tu tenhas. Sim. Enquanto que na empresa o banco só pode ir buscar à empresa até aquele valor, até ao valor da dívida. Pode eventualmente, depois num processo, que é um processo paralelo, chamar também o empresário. Mas isso já é... Mas inicialmente, as dívidas da empresa respondem apenas os bens da empresa. Daí se dizer que é limitado. Quando dizemos, já viste, sociedade, não sei o que mais, limitada. É limitada ao quê? Limitada aos bens da empresa, ao capital da empresa. Ok? Portanto, é limitada ali. Agora, claro, é óbvio, e fique também bem claro, que não chegando esses bens e esse capital, o sócio pode ser chamado, de acordo cada um com as suas cotas, ser chamado a responder perante o remanescente da dívida. Entendi. Mas em primeira instância será apenas os bens da empresa. Sim. Imagina, vamos dar um exemplo concreto para as pessoas perceberem. A empresa tem uma dívida de 10 mil euros e a empresa tem um carro que vale 15 mil euros, por exemplo, e o empresário tem um carro, e o sócio tem um carro que vale 20. Como aquele carro dos 15 mil chega para cobrir a dívida, o credor não pode ir buscar o carro do empresário. Portanto, tem que se limitar àquilo que ali está. Ao carro, depois tem que ir ao computador, tem que ir enfim, aos bens que tiverem ali. Em alguns casos, como aconteceu ainda no Estádio das Antas, pode ir à sanita da casa de banho, penhorar a sanita. Sim, isso aconteceu cá em Portugal, foi penhorada pelas finanças, foi penhorada uma sanita do balneário dos árbitros no antigo Estádio das Antas, por causa de uma dívida do Futebol Clube do Porto. E lá está, pronto, porque assim tinha que ser, era um bem,
Sim, vai. E, portanto, basicamente é isto. Portanto, para mim, a meu ver, até a diferença mais importante é um bocado esta. É a empresa assegura um bocado os bens pessoais do sócio. Entendi. E depois... Por ser, lá está, por ser uma entidade autónoma. Sim. Mas assim, pelo nome, para mim, o empresário em nome individual, ele também pode ter funcionários? Pode. Ou não? Pode. Ah, é normal. Seria uma empresa normal, só que é em nome individual, mas ele contrata N funcionários o ali. empresário, é assim, há o empresário e tem os seus funcionários. O empresário Há um limite? Tem uma atividade, se há limite? Não. Não, pode ter. Então, um empresário em nome individual ele pode ter, sei lá, 300 funcionários. À vontade, sim. Ok. Pode não ser vantajoso, mas ele Não pode... é, exatamente. Exato. É isso que eu quis dizer. Não é de todo vantajoso, mas Entendi. Pode perfeitamente. Então ele não vai ser a... Problema. Não vai ser a eu presa, né? Eu presa. Ele consegue contratar pessoas. Isso pode perfeitamente acontecer. Tá bem. Ok, então... Por isso é que eu digo. Normalmente o empresário em nome individual é mais vantajoso para atividades pequenas, para um volume de faturação reduzido. E lá está, vamos voltar àquilo que dissemos no início. Para o início dos projetos e das atividades, podendo ser, eu optaria sempre por ser empresário em nome individual. Agora, claro, depois há todo o tipo de estudos que é preciso fazer, que consoante a evolução do projeto, e não esquecer que a qualquer momento podemos passar de empresário em nome individual para empresa. Ok. Isso é muito importante e fique muito claro. Ok. Tá. Depois, tentando lembrar um pouco ali das aulas que eu tive num outro curso ali de empreendedorismo na parte de finanças, a professora sempre falava também que era importante você saber a parte de tributação, de imposto, se você ia precisar contratar um contabilista mesmo ou não, ou sempre tem que contratar, mas tem a questão de organizado, enfim. Como é que é isso? Me explica um pouco melhor isso. Ok, então vamos lá. Uma das vantagens, que eu digo que é vantagem, se calhar estou a puxar a brasa à minha sardinha da empresa, é que na empresa és sempre obrigado a ter contabilista. Ok. Seja qual o regime que tiveres, e já vamos falar no regime. Empresário em nome individual é aconselhável, e eu digo mais, é altamente aconselhável teres um contabilista para não cometeres erros que te podem ser muito caros. É altamente aconselhável, mas não é obrigatório. Ok. Portanto, fique bem claro. Depois, quanto ao regime de tributação, há o regime simplificado, em que não tens que ter contabilista. E há o regime de contabilidade organizada, aí tens que ter contabilista, porque o contabilista funciona não só como um prestador de serviços, mas como um garante perante terceiros da veracidade dos números que são apresentados. Seja da veracidade, seja para os bancos e essencialmente para o Estado. E já vais perceber que na contabilidade organizada somos nós, a empresa, que diz ao Estado qual foi o seu lucro. No regime simplificado, e agora vou explicar a diferença, o regime simplificado, como é que funciona? O regime simplificado, só pode estar no regime simplificado se faturares menos de 200 mil euros por ano. Ok. A partir daí já tens que passar para a contabilidade organizada. Portanto, até 200 mil euros pode estar no regime simplificado. E o regime simplificado consiste em quê?
faturas um determinado volume de negócios e tens as tuas despesas. Ora, na contabilidade organizada, o resultado contabilístico da empresa é a diferença entre aquilo que vendes e as tuas despesas. Okay? O regime simplificado não é isso que acontece. O regime simplificado, o Estado diz: ok, faturaste 100 mil e desses 100 mil, 10% são despesas. Independente, 10%, porque estou a falar, para estou a dar o exemplo dos serviços, porque se forem empresas de vendas ou empresários de vendas é 15%, portanto vamos partir do pressuposto que estamos a falar de uma empresa de prestação de serviços. Ok. No regime simplificado, recapitulando, o regime simplificado, o Estado vai àquilo que tu vendeste e diz-te: meu amigo, 10% disto é despesas. Portanto, tu pagas o teu imposto sobre essa diferença. Na contabilidade organizada, sou eu que digo ao Estado qual é a minha matéria coletável. Sou eu que digo: faturei isto, tive estas despesas, portanto, o meu lucro contabilístico é este. Então, se E depois, você... atenção, deixa, que é para não virem aqui haters, depois ainda temos, depois do lucro contabilístico, ou do resultado contabilístico, poderá ser lucro ou não, depois do resultado contabilístico temos a matéria coletável, que é sobre isso que insere o imposto que nós pagamos no final do ano. E qual é a diferença entre o resultado contabilístico e a matéria coletável? Portanto, o resultado contabilístico é o puro e duro diferença entre o que vendeste e as tuas despesas. Pronto. Só que há determinadas despesas que o Estado não aceita como fiscalmente dedutíveis. Deixa-me dar-te aqui um exemplo. Multas, coimas. O Estado não aceita, é uma despesa, tem que ser relevada na contabilidade, tem que estar registada, tudo bem, mas não conta para cálculo do imposto. Ok? Da mesma forma que há certas, por exemplo, certas cotas para associações empresariais, têm uma majoração de 50%, por exemplo, em que tu pagas €1 de cota, portanto seria suposto teres um custo de €1, mas para cálculo do imposto considera-se €1,50. E então a diferença entre a coleta, que a coleta é aquele valor sobre o qual, desde sempre, há séculos, por isso é que se chama coleta, é o valor sobre o qual incide o imposto, é normalmente diferente do resultado contabilístico. Mas, em ambos os casos, na contabilidade organizada, somos nós que dizemos ao Estado qual é o resultado da nossa empresa. Enquanto que, no regime simplificado, é o Estado que pressupõe o resultado da nossa atividade. Então, basicamente, a gente tem que ver se nós somos prestadores de serviços e as nossas despesas são maiores do que 10%, vale a pena ir para a contabilidade organizada. É isso? Espetáculo! Ai, caraca, ó, menos totó. Pá, nota 10 mesmo. Entendi. Mas assim... Agora, peraí, desculpa lá. Ok, o que disseste está perfeito. Só que há uma dificuldade nisso. Como é que eu vou saber quais são as minhas despesas? Exatamente. Porque tu, quando inicias a atividade, já tens de tomar a decisão se queres contabilidade organizada ou regime simplificado. Portanto, tens que prever as tuas despesas. E é o que é uma visão que incide os ilhos da questão. Mas aí eu vou falar assim, né? Mais uma vez, enquanto totó e não sei o quê. Diria eu, no meu achismo, no meu preconceito aqui, se eu fosse para decidir alguma coisa, eu tentaria inicialmente ir para o simplificado.
só por uma questão do tipo da previsão. Eu não sei quanto é que vai ser. Então, assim, se o Estado acha que é aquilo ali, é porque provavelmente existe sei lá, dados que ele sabe que a maior parte das pessoas que fazem prestação de serviços ficam ali mais ou menos em 10%. Porque senão ele também ia aumentar esse valor porque ele quer receber impostos, né? Então, assim, a grande maioria de prestadores de serviços tem 10% de gasto e a grande maioria de venda de produtos é de 15% de gastos dentro daquilo que ele fatura. Então, assim, eu, enquanto leigo, enquanto não tenho a mínima ideia de como fazer essa previsão, eu iria inicialmente no simplificado e conforme o tempo fosse passando, eu revisitaria essa decisão para saber se vale a pena continuar no simplificado ou se passava para a contabilidade organizada. Pode ser assim? Pode ser assim, perfeitamente. Lá está, mais uma vez, com o apoio do contabilista, o contabilista perante os números, ao chegar a uma determinada altura, vai-te dizer, opá, Plínio, temos que repensar na estrutura toda aqui do projeto, se calhar temos que passar isto para a empresa, logo para a contabilidade organizada. Ok. E tem mais ou menos uma coisa assim, uns números preliminares que você fala, olha, se você sei lá, faturar mais de tanto, se você tiver N funcionários, não sei, tem alguma coisa assim que você fala, olha, se você já sabe que na hora que você for abrir empresa, você tiver isso, é melhor contabilidade organizada do que o regime simplificado? Não, é assim, lá está, não há números, o único número que há é o número legal, que é aquele que são os 200 mil. Que são os 200 mil. Ok. Até aí é uma questão de bom senso e de ir fazendo as contas progressivamente. Não podemos dizer... Assim, o que se costuma dizer é que quanto maior é o volume de faturação, mais tendência deverá haver para a opção pelo regime de contabilidade organizada. Agora, o quanto maior eu não te posso dizer um número em específico. Isso tem que ser algo que tem que ser estudado progressivamente ao longo do projeto em si. Entendi. Tem que ser analisado, porque lá está, imagina, como tu estavas a dizer, imagina uma atividade que aumenta a faturação, mas os custos continuam a ser os mesmos. Mas depois há outras atividades que, da mesma forma que aumentam a faturação, também aumentam os custos. E, portanto, se calhar nessas, já é melhor optar pela contabilidade organizada. Imagina que tens, lá está, um faturamento de 100 mil euros, mas tens custos de 15 mil, ou seja, superior aos tais 10 mil dos 10% que o Estado te aplica no regime simplificado, aí já deves optar pelo regime de contabilidade organizada. Mas lá está, isto tem que ser tudo, pelo menos no primeiro ano, tudo com um acompanhamento específico, lá está, de um profissional. Mais uma vez voltamos à história de, no regime simplificado, não ser obrigatório contabilista, mas ser altamente recomendável, porque ninguém melhor que um contabilista tem acesso a esse tipo de dados e análises para poder, em conjunto com o empresário, avaliar nessa tomada de decisão. Entendi. E tem limite? Assim, enfim, sou maluco. Falo assim, esse ano de 2022, eu comecei como contabilidade, quer dizer, como regime simplificado, e no meio do ano eu já vi que o melhor é mudar para contabilidade organizada, já posso mudar, e no fim do ano eu falo, não, fiz asneira, volto para o simplificado. Como é que é isso? Pode ser assim ou tem um período específico de quando que você muda? Tens um período específico
tens que te manter durante 4 anos no regime de contabilidade organizada, no regime simplificado, ok? Agora, há formas de contornar isso. Lá está, sempre dentro da lei. Sim, sim. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? E tu vais entender bem. O Plínio, enquanto tiver uma atividade, o Plínio iniciou em regime simplificado e tem que lá estar durante 4 anos no regime simplificado. Ok? Mas o Plínio pode tomar a decisão de passar a ser Plínio limitada. Ou seja, ter uma empresa. Sim. E então, ao ter essa empresa, automaticamente já pode escolher o regime de contabilidade organizado. Ok. Portanto, o Plínio mantém-se no regime simplificado e o Plínio LDA, contabilidade organizada. O Plínio fica sem atividade, pode cessar a atividade, pode manter a atividade inativa, atividade inativa. Mas pronto, as pessoas acho que perceberam. Pode ficar inativo e passar a fazer todas as operações no Plínio limitado. Ok. Portanto, isto são formas de fazer opções, vá, por assim. Ok. Então você não pode... O que é que eu quero dizer? Se tu, Plínio, me disseres assim, olha, eu a qualquer momento, porque tu, Plínio, podes estar no regime de contabilidade organizada. Ou iniciar a atividade, podes logo optar por isso. Portanto, não tens de ter uma empresa para estar nesse regime. Também que fique bem claro isto. Sim. Tu podes iniciar uma atividade nas finanças e dizer, eu quero ter a contabilidade organizada, até pões lá logo o nome do contabilista, não sei o que, não sei o que mais. Entendi. Mas então você, quando escolhe um regime, seja simplificado ou de contabilidade organizada, você tem um X tempo para ficar nele. Você não pode ficar trocando entre os regimes. Não podes andar a saltar assim à vontade do freguês, não. Ok. Tá bem. Lá está, mais uma vez, vamos bater ao que falamos na primeira parte deste podcast, da importância que a contabilidade tem logo no início do projeto. Portanto, temos aqui cerca de 60 minutos, não sei há quanto tempo aqui estamos, para conseguirmos chegar a essa conclusão. É no início que temos que tomar esse tipo de decisões. Sim. Daí a importância da contabilidade. Claro. E quais os tipos de impostos ou obrigações fiscais assim que tem uma empresa, né? Imagino tem o IVA, pagar IVA ou não, questão de imposto de renda. Como é que é isso? Pronto, temos o chamado imposto de renda, que é o nosso, pronto, é imposto sobre rendimentos, que há dois. Há o IRS e o IRC. O IRS é o imposto de regime de pessoas simplificadas e o IRC é imposto sobre rendimentos de pessoas coletivas. Pessoas simplificadas não, pessoas singulares, né? Singulares, desculpa, eu disse simplificados, é singular. É porque a gente estava falando de regime simplificado. Sim, Okay, pessoas singulares. Mas saber que estás atento, porra. Tô. Também fiz de propósito para ver se estás Com certeza. Portanto, o S significa singulares. E, portanto, é um imposto que incide sobre os rendimentos do empresário não individual. Lá está, se for regime simplificado, o Estado aplica-lhe os 10%, que dá aquela diferença, e é sobre essa diferença que incide o IRS.
que depois varia consoante a atividade, consoante os rendimentos da pessoa, porque, por exemplo, tu podes ser empresário em nome individual e trabalhador por conta de outra também. Ah, ok. E então, consoante todos os teus rendimentos, irás ficar afeto a uma determinada tabela de imposto. Ok? Lá está mais uma das decisões que é preciso tomar no início. Portanto, também é preciso analisar a realidade pessoal da pessoa que está a iniciar o projeto, também para ser mais um elemento aqui para a fórmula. Ok. O IRC, pronto, é o imposto que é simples. Nós, tal como eu expliquei há bocado, dizemos ao Estado qual é a nossa matéria coletável e sobre esse valor aplica-se 17% aos primeiros 12.500 euros e o restante 21%. Tá. Depois tem as tributações autónomas, tem a derrama municipal, pronto, isso já são questões um bocado mais técnicas e mais que daria para outro podcast. Justo. E tem também IVA? Sim, depois temos o IVA. O IVA funciona de uma forma muito simples. Primeiro, há dois regimes também. Tu, quando inicias uma atividade, podes prever, porque ao iniciar a atividade nós temos que pôr lá uma previsão do volume de negócios, ok? Ok. E então, se prevês que vais faturar menos do que 10.000 euros, podes ficar isento de IVA. Ok. Ficas ao abrigo do artigo 53 do Código do IVA. E o que é que isso implica? Que não tens que fazer contas ao IVA. Nem tens IVA a pagar, nem tens IVA a receber, não tens nada. Portanto, estás isento de IVA. A partir do momento que ultrapassas esse volume de negócios, é que já passas para o regime de IVA. E o que é o regime de IVA? Não é mais do que um simples balanço. É os 6%, porque depois depende do tipo de serviço ou de produto que tu estejas a comercializar. Há umas tabelas em que temos a taxa reduzida, 6%, que normalmente é para os bens essenciais. Depois temos a taxa intermédia, que é 13%, e temos a taxa normal, que é 23%. E como é que nós calculamos o valor do IVA a pagar? É basicamente, muito resumidamente, é um balanço entre o IVA que eu tenho nas minhas faturas aos meus clientes e o IVA que vem nas faturas dos meus fornecedores. A diferença, se for positiva ou negativa, será o valor que eu tenho a pagar ou a receber. A receber ou então a passar para o período seguinte para ser utilizado. Entendi. O que é que temos mais também? Temos o IRS do salário dos funcionários, que é a retenção de IRS. Dependendo do tipo de funcionário, podemos ter que lhe retirar uma determinada percentagem para pagar ao Estado. Portanto, isso não podemos considerar como um custo nosso, não podemos, nem é considerado como um custo nosso. Porquê? Porque nós simplesmente estamos a tirar do funcionário para entregar ao Estado. Portanto, estamos a funcionar como uma entidade cobradora, por assim dizer. Por isso é que depois, no final do ano, quando os funcionários fazem o cálculo de IRS, alguns dá a receber, outros não dá. Porquê? Porque depois é um ajuste de contas perante o Estado que o funcionário faz. E depois temos a taxa social única, que é a taxa da segurança social que nós pagamos sobre os salários dos nossos funcionários. Ok. Que é dividida em duas partes. A parte da entidade patronal e a parte do funcionário. Ou seja, há 11% que nós retiramos ao funcionário
do salário base, ou seja, do salário base, o que é que nós tiramos ao funcionário? Tiramos o IRS, se for o caso disso, mais 11%, 11% de segurança social. E isso entregamos tudo ao Estado. Da nossa parte, como entidade patronal, do salário base, pagamos ao Estado 23,75%. Ou seja, um empresário, quando contrata um funcionário, tem que ter a noção que todos os meses tem que entregar 34,75% ao Estado do salário base daquele funcionário. Entendi. Sendo que 11 retira-lhe, ok? Mas tem que considerar como custo pelo menos os 23,75%. Entendi. Então, se ele vai... se o empresário vai oferecer um ordenado ali de 1.000 euros por mês para o funcionário, como ordenado base, né? Como salário base, ele vai pagar ao Estado pelo menos o que ele vai ter de custo, na verdade. Vamos lá. Reformulando. Ele vai ter de custo para ele os 1.000 euros mais 23,75% que vai sair do bolso dele, certo? Para pagar. E aí ele paga ao Estado, a Segurança Social, 34,75%, sendo que 11% ele tira do funcionário e 23,75% ele joga do custo dele. Perfeitamente. Ok, então vamos lá. O que é que eu quero dizer aqui? Que há aqui um pormenor importante entre distinguir os 23 dos 34. Óbvio que os 23 é um custo. Só os 23 é que são um custo. Sim. Mas para efeitos de tesouraria, nós todos os meses temos que entregar 34,75% ao Estado. Sim. Ou seja, para a Segurança Social, para o Estado, para a Segurança Social, vai 34% do ordenado base do funcionário para a conta dele, né? Exatamente. Que aí vai a questão da aposentadoria, né? As reformas, essas coisas todas, subsídio de desemprego, blá, blá, blá. Subsídios de doença. Entendi. Caramba, é coisa pra caceta mesmo. Porra. Ó, não posso falar asneira. É muito, representa muito. Por isso é que temos de ter muito cuidado quando contratamos um funcionário, porque não estamos a falar apenas do salário. Estamos a falar de todos os custos que envolve a contratação do funcionário. E quais são ali os steps ali, os passos para seguir depois que a pessoa, né, já fez a entrevista, já escolheu o candidato, a partir do momento que ele fala assim, olha, o contrato é esse, vamos lá, vamos criar o contrato. Quais são os... Ok. Tal como eu te disse também na primeira parte deste podcast, isso é um serviço que a Start2Fly presta. Portanto, o cliente vem ter connosco, depois das entrevistas, se é que fez, se não fez, pronto, não interessa, e diz-nos, ok, tenho este funcionário, quero contratar este funcionário com este salário, salário mínimo, salário de 1.000 euros, seja o que for, para executar estas funções. Tem que dizer quais são as funções que o funcionário vai executar, que nós não sabemos. Pronto, a partir desse momento tem que nos facultar os dados do funcionário e nós, Start2Fly, o que é que fazemos? Redigimos o contrato, ok? Redigimos o contrato, redigimos uma comunicação com os direitos e deveres dos funcionários e só depois de estar isso tudo assinado por ambas as partes, portanto, depois do funcionário concordar com o contrato, depois do funcionário concordar com os direitos e deveres que lhe foram apresentados, só depois disso é que nós fazemos a afetação na segurança social desse funcionário àquela atividade, àquele empresário. E digo empresário porquê? Por causa daquela pergunta que me fizeste. Tanto pode ser ao empresário em nome individual, como a uma empresa. Basicamente, o que é que nós dizemos? Vamos à Segurança Social e vamos dizer:
o contribuinte número 200 não sei quê, que seria o Polínio, ou o contribuinte 500 qualquer coisa, que seria o Polínio LDA, vai contratar o funcionário com o número contribuinte 200 não sei das quantas, com o salário de X. Ponto. A partir daí a Segurança Social já tem esses valores e nós todos os meses enviamos os 34,75% sobre o salário Entendi. base, mas somos nós que fazemos os cálculos, porque imagina, pode haver faltas, pode haver baixas por doença, toda uma série de coisas que nós todos os meses, mais um serviço que a Start2Fly faz, que é o chamado processamento de salários, em que, mais ou menos ali perto do final do mês, os nossos clientes dizem-nos: olha, este funcionário faltou 2 dias, este faltou uma manhã, olha, está aqui a baixa deste funcionário, teve uma semana de Covid e não pôde trabalhar, tivemos que lhe entregar a declaração de isolamento. Ou seja, nesses casos, como é óbvio, a entidade patronal não vai pagar a Segurança Social por completo, não é? Paga apenas pelos dias que o funcionário efetivamente trabalhou e efetivamente foi remunerado. Ah, entendi. E tá, então tem essa coisa do ordenado, né? E esse valor que se paga pro Estado e tudo mais. Quais são as outras coisas que obrigatoriamente a empresa tem que pagar para o funcionário? E se existem também valores mínimos, por exemplo, subsídios, seguros de acidente de trabalho, como é que é isso? Há uma coisa que é obrigatória, que é o seguro de acidentes de trabalho. É obrigatório. Que é mais um custo para a entidade patronal. A entidade patronal pode escolher a seguradora que bem quiser, que bem lhe apetecer. Há as coberturas mínimas legais, ok? E a partir daí depois pode contratar um seguro com mais ou menos cobertura, pode, para além do seguro de acidentes de trabalho, contratar também um seguro de saúde para o próprio funcionário, que é uma forma de remunerar o funcionário. Por exemplo, lá está, eu posso querer contratar e dizer-te assim: olha, Plínio, eu não te vou pagar 1000 euros, mas pago-te 990 e ao mesmo tempo ofereço-te um seguro de saúde. Ok. O que é que isso implica? Implica que eu tenha um menor custo de segurança social, por exemplo, eu como entidade patronal. O teu salário base vai ser apenas 990 euros. Entendi. Embora, tu só recebes aqueles 990 euros, retirando mas tens essa vantagem de teres um seguro de saúde. Portanto, lá está. Mais uma coisa é que o contabilista tem que estar ao lado do empresário para o alertar sobre este tipo de situações. Mas e quando esse seguro de saúde, por exemplo, é descontado do ordenado mesmo? Não. Aí não entra. Aí não entra nessa coisa. Já não entra como custo. Isso. É porque, por exemplo, eu trabalho e sou descontado uma porcentagem pro salário, mas então... Pois, exatamente, isso depois já é uma questão de acordo, lá está, são esses itens todos que têm que estar definidos no contrato, em que pode haver situações em que a entidade patronal simplesmente assume o prémio todo do seguro, noutros casos nem sequer tem seguro de saúde, atenção, volto a explicar, diferente seguro de saúde, seguro de acidentes de trabalho. Isto porquê? O seguro de acidentes de trabalho cobre o risco que tu tens no teu trabalho. Portanto, algo que te aconteça no teu trabalho, o seguro de acidentes de trabalho cobre. Portanto, cobre um acidente. O seguro de saúde cobre questões de saúde, tal como os próprios nomes indicam. Portanto, o de acidentes de trabalho é obrigatório e o de saúde é opcional.
E os subsídios? Férias, Natal, alimentação, como é que é isso? Temos o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Por isso é que se diz que cá em Portugal nós recebemos 14 meses. Portanto, temos os 12 salários mais o subsídio de férias e o subsídio de Natal, que corresponde sempre a um salário. O subsídio de Natal normalmente é pago em dezembro e o subsídio de férias, apesar de na prática a maioria das pessoas pagarem em agosto, mas o que está previsto na lei é que o subsídio de férias tem que ser pago no mês anterior às férias do funcionário. Ou seja, imagina, tu agora vais ter uma semana de férias, já tens de ter recebido o proporcional a essa semana. Daqui mais uns tempos vais ter outra e já, portanto, é assim que tem que ser. Normalmente, na prática, para ser mais simples, chega-se ao mês de agosto e paga-se um subsídio e está a andar. Ou então, também há aqui uma vertente que é pagar os subsídios em duodécimos, que é o que eu aconselho mais para todos, que é pegar nos 2 subsídios, dividir por 12 e pagar todos os meses. Entendi. E esses subsídios, eles também entram nessa taxa da segurança social, essas coisas todas? Exatamente. Por isso é que, por exemplo, aquelas pessoas que optam por pagar o subsídio de férias e Natal por inteiro. O subsídio de Natal, por exemplo, chegam ao mês de dezembro, têm umas dificuldades de tesouraria enormes porque no fundo estão a pagar 2 salários. Portanto, a segurança social é a dobrar. Sim. E torna a tesouraria muito mais pesada. Daí eu aconselhar os pagamentos a serem feitos em duodécimos, porque pagas ao longo do ano, podes dizer pagas em prestações, que praticamente não dás conta. Sim. Para além destes subsídios, temos o subsídio de alimentação, que é um subsídio que é pago consoante os dias efetivos de trabalho, que depende do acordo coletivo de trabalho para os vários setores, mas normalmente ronda os 6 euros por dia. Ou seja, tu, para além do teu salário base, ainda tens mais 6 euros por dia para o subsídio de alimentação. Okay? Entendi. Mas há um valor mínimo ou não? É o mínimo, isso é o mínimo. É o mínimo. A entidade patronal pode decidir pagar-te 10 ou 15 euros. Isso é... Olha aí, estou sendo roubado. Há setores de atividade que no acordo coletivo de trabalho estão valores superiores e, portanto, tu tens de cingir ao valor do setor de atividade onde estás. Se o acordo coletivo de trabalho para o teu setor disser 10 euros, que não há, mas se disser 10 euros, é 10 euros que tens de pagar ao teu funcionário. Entendi. Agora, há situações em que a entidade patronal pode não ter que pagar o subsídio de alimentação. E são essas situações quando atribui vales de refeição, que digamos que já não se usa muito, ou quando consegue assegurar o fornecimento de alimentação aos funcionários. Quando há cantina na própria empresa, essas coisas. Setor da restauração. Normalmente no setor da restauração eu não conheço não tenho nenhum cliente que pague subsídio de alimentação. Porquê? Porque o funcionário acaba por almoçar ou jantar no próprio estabelecimento. Portanto, aí já não tem que pagar subsídio de alimentação porque já está a proporcionar a alimentação ao funcionário. Por que o subsídio de alimentação, então, para o Estado é diferente? É menor de 6 euros? Para o Estado, como assim? Eu trabalho para a Universidade de Aveiro, por exemplo. Eu não recebo 6 euros de subsídio de alimentação por dia. Não, deves receber 4,50 e não sei o quê. 4 e qualquer coisa, exatamente. Pronto, lá está. É menos do que 6 euros, como é que é isso? Lá está, é o que eu digo. Primeiro,
Primeiro porque se parte do princípio que os funcionários públicos comem menos. Pronto. Depois que eles estão todos gordos e merecem emagrecer. Tem uma manifestação de funcionários públicos já ali à porta. Ok, tirando isso, tal como eu disse, o subsídio de alimentação é definido pelo acordo coletivo de trabalho. Deixa-me já dizer-te o que é um acordo coletivo de trabalho. É um acordo onde se define várias coisas, entre elas os subsídios, e é um acordo que é feito entre as associações patronais e os vários sindicatos que há para cada uma das atividades. Ok? Portanto, entre os dois, juntam-se e chegam a um acordo coletivo de trabalho. Horas de trabalho, assim, não podem fugir à lei geral do trabalho. Mas desde que esteja dentro da lei geral do trabalho, há especificidades que podem ter para cada uma do seu setor. Por exemplo, pegando nisso do subsídio de alimentação, se o subsídio de alimentação for 4,50€ para o setor público, que eu ainda me lembro ser de 2€ e qualquer coisa, se for 4,50€, nenhuma atividade em Portugal pode estar abaixo dos 4,50€. Sempre, portanto, o subsídio de alimentação para o setor público é o mínimo para tudo. É o mínimo que as outras atividades podem ter. Entendi. Eu tô nesse mínimo mesmo e é isso aí. Acontece. Pronto, acho que foi um conteúdo demais. Por mim, eu já ia para a parte das perguntas fixas. O que você acha? Bora! Então, agora vamos para as perguntas fixas, que eu acho que é uma parte bem legal, né? Modéstia à parte, falando, é uma parte bem legal do podcast. Vamos ver, então. Todos nós sabemos que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os nossos acertos. E aqui em Portugal a gente tem uma questão muito da cultura do falhanço ser muito criticada, né? Você não pode falhar, é um absurdo você falhar e coisas do tipo. Tentando mudar um pouco isso, eu estou tentando falar com as pessoas e pedir com que os convidados falem um pouco sobre seus falhanços. Aquele falhanço assim que você só aprendeu, mas você não conseguiu dar a volta, né? Só aprender já é uma coisa maravilhosa, né? Mas que você não conseguiu dar a volta por cima, você simplesmente assumiu a falha, assumiu o erro, botou lá na prateleira dos falhanços e seguiu em frente. Tem algum desses aí que você pode partilhar com as pessoas? Tem. Desde logo aquele que começamos aqui este podcast, de devermos distinguir sempre as relações pessoais das nossas relações profissionais e nunca, jamais em tempo algum, misturar as duas situações. Esse foi um erro que eu cometi, que tive que assumir e que aprendi e que está na prateleira neste momento. Então, o resto dos livros, depois tenho lá um livro que se chama Facadas nas Costas. Desculpa, tá rindo disso. Acontece também. Estamos cá para fazer rir o pessoal. É isso. Próxima, então. Se você tivesse a oportunidade de ser o primeiro-ministro de Portugal, qual seria a tua primeira ação? Não importa se é na área do empreendedorismo, da contabilidade, não, tá? É tua primeira ação enquanto primeiro-ministro de Portugal. Não, lá está. A minha primeira ação era exatamente essa. E tenho que bater ao empreendedorismo. Era criar melhores condições para o setor empreendedor em Portugal.
porque ainda há muita dificuldade em empreender e, acima de tudo, ainda antes disso, apostar na educação empreendedora. Ok. Por exemplo, nós já começamos a ter algumas universidades que têm algumas cadeiras ligadas ao empreendedorismo, mas não são universidades de empreendedorismo. Eu aqui há uns tempos estive a ver uma universidade, e nisso a honra seja feita aos brasileiros, são muito evoluídos nessa área, uma universidade que há no Brasil, focada tão só apenas no empreendedorismo, em que os alunos têm, da parte da manhã têm aulas e na parte da tarde trabalham nos projetos deles. Boa. E começam logo ali a fazer o primeiro, até pode ser um projeto que nem vai sair do papel, seja o que for. Sim. Mas tiram um curso só específico para o empreendedorismo. Por isso é que no Brasil há empreendedores que nunca mais acabam. E Portugal tem um grande déficit de cultura de educação de empreendedorismo. E depois, pronto, literacia financeira, esse tipo de coisas também. Agora, acima de tudo, eu, se fosse primeiro-ministro, dava um maior ênfase ao empreendedorismo. Entendi. Boa. E cultura, a educação empreendedora. Isso é muito importante, muito importante. Próxima pergunta. Quem eu devo entrevistar aqui no Pode Empreender e por quê? A pergunta é difícil. Então eu vou te ajudar numa coisa que eu estou querendo fazer. Você disse que tem muito cliente aí de vinho, de azeite, dessas coisas mais tradicionais, digamos assim. Tem algum deles aí que, tipo, já é de uma empresa familiar de muitos anos e que foi passando, tipo, foi o avô que passou pro pai, que agora tá com o filho a cuidar. Eu tô querendo entrevistar alguém assim. Sim. Aliás, é um fenómeno interessante que está a haver aqui em Trás-os-Montes e acredito que no resto do país. Lá está, a história dos jovens se dedicarem cada vez mais ao empreendedorismo. Há um fenómeno que está a acontecer, que há muitos jovens que estão a pegar nas produções antigas, em alguns casos vinhas centenárias, e estão a transformar todo o conceito, todo o negócio. Posso falar, sei lá, numa empresa que eu estive recentemente em Costas de Soninho, que é uma empresa de vinhos, que tem o pai, que é um mentor, que é o dono da empresa, que é quem a cara daquilo tudo. Mas quem inovou, quem teve a capacidade e as ideias de inovar e de empreender e de instalar máquinas novas e um setor produtivo todo novo de raiz, sem nunca descurar a parte tradicional, foi a filha e depois, mais recentemente, o genro. Um genro que é formado em Engenharia Civil, se não me engano, e que é apaixonado pelo setor dos vinhos. Isso é bom. Pessoas que tu ouves falar no vinho como se estivesse a falar numa criança, no próprio filho. Portanto, se queres entrevistar alguém dessa área, eu acho que sim. Agora, se queres entrevistar alguém com experiência no empreendedorismo e conhecimento, temos o nosso Gustavo Passi. Ele já foi. Muito. Ele já veio. Já foi? Já, no final do ano passado. Até que esteja calado, já chega. Já chega protagonismo. Não, mas gosto muito também do podcast dele. Sim, ele é espetacular. Próxima pergunta fixa. Uma compra abaixo dos 100 euros e que tenha mudado a tua vida. E aí?
Abaixo dos 100 euros. Não vai, ou seja, não vai entrar carro, não vai entrar TV, tem que entrar uma compra abaixo dos 100 euros que tenha mudado a tua vida por algum motivo. Também não vai me falar o remédio que você teve que tomar depois que saiu do hospital, que é sacanagem. Mas vai. Abaixo dos 100 euros que mudou a minha vida. Epá, eu não posso dizer que mudou a minha vida, lá está. Mas foi mais um clique na minha vida e foram várias compras abaixo de 100 euros. Normalmente livros. Livros, sim. Eu leio muito livros de histórias de empreendedores. E um que eu comecei a ler já há uns anos, fui dos primeiros, que é o Faz Acontecer. Que é de um indivíduo que agora não me estou a recordar o nome, que pegou um mochila às costas e deu a volta ao mundo para conhecer histórias de empreendedores. Desde um miúdo no Ghana que vendia Coca-Colas até à Índia, na Índia nem é preciso falar, e portanto foi um livro que me impactou bastante. E pronto, e todos os livros que eu tenho lido de empreendedorismo, que é a minha leitura, não consigo ler mais nada, infelizmente. Os meus livros de mesa de cabeceira são esses. São as compras abaixo de 100 euros que não posso dizer que tenham mudado a minha vida, mas que tiveram um grande impacto. Estou vendo aqui, livro Faz Acontecer. Como é que é? Aqui na FENAC? É do Açoriano. Já falei aqui. André Leonardo. André Leonardo, exatamente. André Leonardo. É um açoriano. É isso aí, aos 24 anos, o açoriano e terceirense André Leonardo partiu sozinho para uma expedição de volta ao mundo e passaria por 23 países. Seu objetivo era simples: procurar energia e ânimo para além da crise e da dívida, estabelecer contato com pessoas positivas, deixar-se contagiar por empreendedores tanto nos negócios como na vida, aprender com gente que vencia todo tipo de adversidades e que, mais do que criar empresas ou promover projetos, fazia acontecer, encarando o presente, o futuro com otimismo e com... Aí continua. Fiche, já me interessei. Esse livro tem duas vertentes interessantes. Tem a vertente que ele conta as histórias dos empreendedores, ok? E ao mesmo tempo consegue misturar a própria aventura dele pessoal nessa viagem. Fixe. Tipo, não ter dinheiro para o transporte, não ter dinheiro para estadias e ter que pedir e arranjar, e ficou com amigos que lhe arranjaram estadias durante 2 ou 3 dias numa cidade qualquer, pessoas que ele nem conhecia lá nenhum. Portanto, ele consegue misturar todas essas aventuras. Estás a ler o livro e parece que estás a viajar ao lado dele. É muito bom e muito interessante, e aconselho a quem quer começar a voar e quem quer entrar no mundo Start to Fly, que comece por esse livro, porque no fundo nós no empreendedorismo a essência é que temos que fazer acontecer. Porque sonhar, todos nós temos capacidade de sonhar, mas fazer acontecer não é para todos. Verdade, é verdade. E agora eu quero saber uma coisa. A gente está chegando aqui no final, né, dessa segunda parte do podcast. Quero agradecer demais a tua participação desde já. Nessas 2 partes aqui foram, poxa, quase 2 horas aqui de muita conversa, de muita coisa. Aproveito para falar um pouco. Se as pessoas quiserem te encontrar a Start to Fly, e principalmente também, que eu sei que você é podcaster, porque eu participei do teu primeiro episódio do podcast da Start to Fly. Então, assim, fala um pouco do podcast e fala um pouco como que as pessoas podem te encontrar aí na internet. Olha, quero começar pelo podcast. Tenho um podcast que é o Start to Fly. E tenho muita honra de estar aqui no teu podcast, porque, tal como eu te disse na entrevista que fizemos, és o culpado daquela treta toda.
Obrigado. Portanto, és o padrinho do Start to Fly podcast, porque eu motivei-me muito no Empreende Portugal. No Empreende Portugal, exatamente. Pode empreender Portugal. Pode empreender Portugal, exatamente. Sim. E ouvi os episódios todos e foi o clique que me faltava para fazer o meu próprio podcast. Portanto, podes-te considerar um padrinho ou um mentor ou um mentor indireto da Start to Fly, que é um podcast onde falamos também sobre o empreendedorismo. Entrevisto pessoas que têm cada um as suas ideias, cada um a sua história. Falamos também sobre contabilidade. Normalmente tento dar umas lições de contabilidade, tento demonstrar em cada caso concreto a importância que a contabilidade tem e, acima de tudo, tento aprender muito com as várias histórias que eu tenho ouvido e que vou continuar a ouvir. Portanto, quem quiser e gostar, Spotify ou YouTube, pode procurar o podcast Start to Fly, que estamos lá. Para além disso, podem procurar no meu site, starttofly.pt, e no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Ok. No LinkedIn estamos com a Start to Fly. Está lá o David Pinto também. Se quiserem só adicionar o David Pinto, terei todo o gosto. E disto que falamos aqui, qualquer dúvida, podem enviar um mail para info@starttofly.net. Estou completamente disponível para tirar qualquer dúvida. Gosto de fazer isso, aliás, mais do que disponível, gosto. Gosto de ensinar dentro daquilo que eu sei. Tenho a noção que não sou nenhum super sumo, mas já tenho 20 e tal anos disto, portanto já me dá alguma bagagem e já me permite ter alguns conceitos bastante vincados sobre muitas matérias. Excelente, Davi, excelente. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Tenho certeza que as pessoas gostaram muito. E espero contar com você. Gostou? Você gostou? Gostei. Foi isso que é importante também, né? Fala, não gostei, então... Podemos contar contigo para os próximos? Eu não tenho o dom da palavra, mas foi muito bom falar aqui contigo, foi espetacular. Que bom. Fico feliz, cara. Então, assim, se você que está ouvindo ou nos vendo, né, agora no YouTube, porque essa temporada de 2022, Davi, entramos também no YouTube com vídeos gravados. Então, Podias ter. É sério. Nem fiz a barba, nem nada. Mas olha que coisa boa, assim que tem que ser. Eu sabia que tu também ias estar de barba, era para combinar. Exatamente. Então, se você que chegou até aqui, nos acompanhou até agora, não deixa de avaliar esse nosso episódio, o nosso podcast também, na plataforma que você estiver ouvindo ou nos vendo. Para nós, isso é muito, muito, muito importante em termos de visibilidade, obviamente, mas principalmente da produção de conteúdo, de entender de fato se a gente está conseguindo entregar para vocês uma mensagem interessante, uma reflexão bacana, conteúdos que interessem a vocês, né? Outra coisa, se você também chegou até aqui, é porque você gostou desse episódio, né? Foi com muito conteúdo legal de contabilidade. Então, dá um print aqui na tela, marca a gente nas redes sociais, marca o Davi nas redes sociais dele e da Start to Fly também. Comenta sobre esse episódio, comenta com as pessoas como é que esse episódio bateu em você, né? Como é que ele foi, esse conteúdo foi importante ou não para você, ou se o Davi falou coisas erradas, ou se eu falei um monte de coisa errada lá no começo sobre ilegalidades, que eu já tomei um puxão de orelha. Quem sabe você também não inspira outras pessoas a escutar esse episódio. E também, se não escutar, se você achar que é ruim, indica para os seus inimigos também, porque é importante do mesmo jeito. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.